Boa noite, você que está em casa, Igreja de Jesus, reunida em espírito e em internet, virtualmente também. Prazer estar aqui falando com vocês, é um prazer poder se comunicar e eu creio de todo o meu coração que é um privilégio poder ministrar a palavra de Jesus num tempo como o que a gente está vivendo hoje em dia. Deus colocou algo no meu coração nessa semana sobre o tempo que nós temos vivido. E eu quero profetizar essa palavra, não só sobre você, mas sobre toda a sua casa também. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá porque eu gostaria de concluir essa noite com essa profecia. Mas já cria essa expectativa no seu coração de que nessa noite uma palavra de fogo vai arder no seu coração, no seu lar, vai arder na sua família, trazendo vida e trazendo uma consciência daquilo que Deus está falando para você e daquilo que Deus espera de você quando tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento tiver um fim. Eu creio que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. O nosso normal, a partir daqui, vai ser um novo normal. Mas vai ser um normal glorioso. Porque, meu irmão, Deus não perdeu o controle de nada. E a palavra dessa noite, o Espírito Santo me levou a trazer principalmente uma pergunta. E eu queria que você lembrasse se você já viveu isso aí na sua casa, ou quando você era criança, quando você visitava a casa da sua avó. Essa pergunta, quem deixou a garrafa vazia? Será que você já ouviu isso? Ela está dentro de um contexto familiar. Quando a sua mãe ou o seu pai foi até a geladeira porque teve sede, pegou a garrafa de água gelada e quando viu a garrafa estava vazia. Aí começa aquela pergunta aos ventos ou aos gritos: quem foi que deixou a garrafa vazia? Aí os irmãos começam a se entreolhar, começam a ficar inquietos: foi ele, fui eu, não foi, foi ela, foi o pai. E a mãe perguntou: quem foi que deixou a garrafa vazia? E essa ilustração vai nos apontar a água da vida. Por quê? Quem deixou a garrafa vazia? Essa pergunta ela surge por causa de um incômodo que se chama sede. Quando você começa a perder a sua hidratação, o seu corpo, ele gera uma sensação em você que se chama sede, que nós entendemos como sede. E nós vamos então buscar a água. E naqueles dias de calor, onde sua mãe está limpando a casa, ou você está limpando a casa, e você sente aquele seco na garganta, e fala assim: quero uma água gelada. Aí você vai até a garrafa. E aí você nota, então, essa situação. A garrafa está vazia. A garrafa está vazia e eu não tenho água gelada para matar minha sede. Eu vou ter que tomar essa água morna da torneira mesmo, porque é o que tem. Mas essa ilustração vai trazer para nós que o sofrimento revela o sofrimento. Em outras palavras, dentro da ilustração, a sede revela o que tem na garrafa, ou que a garrafa está vazia. A sede revela o vazio que tem dentro de mim, de você. E aí a pergunta permanece: tudo bem, estamos com sede, estamos precisando de água, mas quem deixou essa garrafa vazia? A garrafa vazia agora, ela se torna a minha e a sua vida. Porque
quando olhamos para dentro de nós, e aqui eu quero pegar, contextualizando o que nós temos hoje, por causa desse isolamento, por causa dessas restrições, por causa dos efeitos que essa onda da contaminação e do contágio do coronavírus está trazendo. O que é que isso gerou em nós? Uma inquietação. E quando olhamos para dentro, percebemos, tem alguma coisa errada, tem um vazio existencial dentro de mim. E isso não pode ficar assim. E sabe, nós construímos a nossa vida, a nossa rotina, de uma forma que isso vai maquiando as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos pecados, e a gente vai deixando tudo isso escondido dentro de nós. De forma que as pessoas ao nosso redor, elas não veem que estamos mal, que estamos em pecado, que não está tudo bem. Mas, principalmente, nós escondemos esse vazio tão profundo nas nossas agendas superlotadas, nos nossos muitos afazeres de nós mesmos. Escondemos isso dos nossos próprios olhos. E as circunstâncias adversas de sofrimento, elas têm o potencial de revelar o que está dentro de nós. Parecia que estava tudo bem. Eu tinha uma semana cheia, eu ia trabalhar, eu ia estudar, eu ia para a faculdade ou para a escola, eu encontrava os meus amigos, eu tinha o meu entretenimento, mas de repente, pá, tudo foi cortado. E veio um silêncio. E esse silêncio começa a revelar o barulho interno. Um barulho que precisa ganhar voz para ser transformado pelo nosso Senhor. As dúvidas e os questionamentos que eu e você tínhamos, que estavam sem voz nenhuma, eles começam a ganhar força. E aí surgem pensamentos como, por que esse sofrimento? Por que isso está acontecendo? Por que talvez essa seja a sua situação? Por que eu perdi o emprego? Por que eu não posso mais fazer o que eu estava fazendo antes? Por que toda a minha vida tem que parar? Por que, Deus, que essas coisas acontecem com a gente, se o Senhor é justo e o Senhor é bom? Questionamentos que, quando está tudo bem, a gente deixa eles de lado, mas que quando as circunstâncias elas mudam, a gente espera aí. Tem alguma coisa errada com o nosso mundo. E aí, é que entra a figura do tribulador. O tribulador é aquele aparelho, como é que fala? Aquele mecanismo que você passa a cana dentro. Se você já tomou um caldo de cana no Barigui, em algum lugar, ele provavelmente era algo automático. Ele apertava um botãozinho e colocava a cana, ela tribula a cana sozinha, ela esmaga a cana sozinha. Mas existe um mecanismo mais antigo, que era a manivela, que enquanto um empurrava a cana para dentro do tribulador, o outro girava a manivela para que ela fosse sendo esmagada no meio daquelas rodas dentadas ou das engrenagens que faziam essa pressão. Mas você já parou para pensar que o objetivo final de uma tribulação, de um tribulador na cana, não é simplesmente destruí-la, mas é tirar o que ela tem de melhor a oferecer? E a tribulação nas nossas vidas, ela vem nessa figura. Jesus fala isso nos evangelhos. O tribulador vai tirar de nós, a tribulação vai tirar de nós o que há de melhor, o que há de valor, aquilo que muitas vezes está tão escondido dentro da gente, que as circunstâncias externas precisam vir com pressão para nos esmagar e revelar esse caráter doce, cheio de nutrientes, que só pode ser desfrutado após a tribulação. Chupa-cana não é um negócio muito legal, não dá muito certo, não é muito produtivo. Mas tomar um caldo de cana
além de refrescante, faz a gente entender um pouco do que Deus experimenta dos nossos corações. E assim, me parece muito claro que nos evangelhos, Jesus, o autor da vida, ele faz questão de evidenciar a todo momento esse vazio existencial dentro de nós. E aí eu quero responder a sua pergunta. Quem deixou a garrafa vazia? Eu creio de todo o meu coração que foi Jesus que deixou a garrafa vazia. E eu quero te explicar. Ele nos deixou com esse vazio existencial que todo ser humano tem. Sabe aquela frase de rede social que a gente sempre ouve? Tem um buraco dentro da gente do tamanho de Deus. É mais ou menos isso. Só que, aprofundando um pouco esse entendimento, é que esse vazio existencial que Jesus deixou, Jesus, o autor da vida, o verbo de Deus, o verbo encarnado, deixou dentro de nós, é como se ele estivesse nos impelindo, nos empurrando em direção ao autor da vida, a saber, ele mesmo, o nosso Senhor. É que ele coloca esse vazio dentro de nós, ou ele deixa esse vazio dentro de nós, para que, inevitavelmente, nós buscássemos preencher esse vazio na pessoa de Jesus. Só que esse vazio ele precisa ser provocado, precisa vir uma sede antes de notá-lo, porque senão vai ficar lá guardado no fundo da geladeira. Se não tiver sede, a gente não procura água. E eu creio, como eu falei, Jesus não perdeu o controle dessa situação. Eu creio que Ele está nos provocando a buscá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e, meu irmão, com todo o nosso tempo, porque agora não temos mais desculpa, não tem correria para substituir o lugar de prioridade que Deus tem por direito nas nossas vidas. E esse traço do vazio que está dentro de nós, que nos impele a buscá-lo, essa sede que precisa ser saciada. E quando eu digo nós, eu estou falando nós seres humanos, caídos, somos impelidos a buscá-lo para preencher. Só que sabe, quem deixou a garrafa vazia vai nos provocar uma pergunta ainda mais profunda e que não pode ser respondida pelo homem, que é: qual é o sentido da vida? A gente tem sede de sentido, a gente busca sentido em tudo. E a pergunta que já foi feita há milhares de anos atrás e nenhum homem ainda conseguiu responder é: qual é o sentido disso tudo? Qual é o sentido da vida? Sabe, não tem uma única resposta, mas tem um único respondedor. E sabe por quê? Eu creio que Deus, em sua soberania, em sua majestade, em toda a sua sabedoria, criou em nós essa pergunta que não pode ser respondida por homem algum. Não dá para a gente formular uma síntese de qual é o sentido da vida. Não dá para a gente formular uma resposta genérica que vai ser encaixada em cada um de nós de uma forma padronizada. Eu creio que Jesus fez isso para que nós, de forma alguma, pudéssemos substituir o nosso relacionamento com Ele por qualquer outra coisa. Para que nós, inevitavelmente, se quisermos encontrar o sentido da vida, tivéssemos que buscá-lo. E buscá-lo pessoalmente, individualmente, intimamente. Porque não há uma resposta genérica para eu te dar aqui nessa noite. Mas há um respondedor que eu preciso te apresentar. E ele vai responder para você. Porque, meu irmão,
O Lewis, ele ensina uma coisa muito preciosa. Filhão, presta bem atenção nisso. Porque se a gente está sofrendo ou não, o mais importante nesse momento não é o sofrimento, mas é a forma que nós encaramos o sofrimento. Sabe por quê? C.S. Lewis, ele ensina que Deus, ele fala através das bênçãos, mas ele grita através da dor. E o sofrimento é um megafone de Deus para falar com um mundo surdo. E toda aquela barulheira da sociedade, da correria, cessou. E Deus não precisou de muita coisa para colocar o mundo de joelhos, para ouvir a voz dele. Portanto, essa palavra, ela vai te apontar aonde você vai encontrar as respostas, mas ela não vai te dar uma resposta pronta. Ele está te chamando para um relacionamento pessoal. Você não pode mais depender de alguém para se relacionar com Jesus. Meu querido, ao final dessa noite, feche a porta do seu quarto e só saia quando Deus falar com você. Abra a sua Bíblia, clame, fale tudo que você tem para falar, mas não saia de lá antes de Deus falar com você, porque Ele está gritando e o Espírito diz à igreja: quem tem ouvidos, ouça. Ele está falando com você. Desligue o entretenimento por algumas horas. Desligue as distrações. E vá para o secreto. Feche a porta do teu quarto e fala com seu Senhor. Expõe as perguntas que você nunca achou resposta na correria da vida. E Ele terá prazer de te responder. Nós somos os filhos de Deus e a nós foi confiado o ministério da reconciliação. E o nosso papel, diante da situação que o mundo se encontra agora, você que está em casa como filho de Deus, o seu papel diante da sociedade hoje é apontar aonde encontrar esse respondedor. Reconciliar uma humanidade que estava perdida com o seu Criador, com o seu Salvador, com o seu Senhor, com o seu Redentor. A nós foi confiado esse ministério sublime, um ministério do qual os anjos admiram e se maravilham. Você, sentado em casa como você está, tem o potencial de alcançar centenas, se não milhares de pessoas, com um testemunho de que Deus está falando com seus filhos. Deus está falando com a humanidade, sabe? Existe uma resposta pessoal, personalizada para você, de qual é o sentido da vida. Se você vê o que Paulo escreve aos Efésios no 2º capítulo, acho que no versículo 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, existem edificações, obras que nós realizaremos, que foi preparada em Cristo Jesus para mim e para você, de antemão, ou seja, antes de nascermos já havia um destino. E aqui eu queria que você entendesse o que talvez seja de mais importante para você ter de consciência antes de entrar na presença de Deus e perguntar qual é o sentido da minha vida. Meu irmão, o sentido da vida não tem origem em você e nem em mim. O sentido da vida tem origem no autor da vida. Ele é o único que tem poder, autoridade para determinar qual é o sentido da sua criação. Então a origem, desenha isso na sua mente. A origem, pega esse ponto inicial, é Deus, o autor da vida, a fonte da eternidade. E aí Ele preparou você para edificar uma obra, uma boa obra, em Cristo Jesus. E aí Ele continua o versículo dizendo:
para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras em Cristo Jesus para que andássemos nelas. Há uma continuidade. E essa continuidade vai nos apontar o próximo. E aqui eu quero resumir a lei para você. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. A origem em Deus passa por você e chega no próximo. Isso cria um vetor, um sentido, um fluxo para as nossas vidas. Porque se fosse para nos abençoar, para eu melhorar, para eu enriquecer, nos tornaríamos não um rio de águas vivas, mas uma represa. E água represada, água parada, apodrece. Ela perde a sua qualidade de levar vida. Aquilo vira um tanque onde as coisas começam não a frutificar, mas a se decompor. Por isso, quando paramos as bênçãos de Deus em nós, estamos bloqueando o sentido da nossa vida, estamos bloqueando o rio de Deus e gerando um potencial pecado dentro de nós. Mas se amarmos a Deus e buscarmos a origem, e ao próximo como a nós mesmos, ao ponto de dar continuidade a essa boa obra, até alcançar o outro, até extrapolar o eu, encontraremos esse sentido. E nós vemos nos evangelhos Jesus mostrando esse sentido numa missão, no amor e no sofrimento. Abra sua Bíblia, Marcos 10, capítulo 10, versículo 17 em diante, a gente vai ler até o 31. Abra aí a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo aí de casa, eu vou te dar alguns segundos para fazer isso, ou abre no seu celular, ou abre aí na sua Bíblia de papel. Creio que é muito importante você mergulhar nesse texto, entender a riqueza desse texto. A palavra diz assim, a partir do versículo 17: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu vou parar aqui, na verdade, não vamos até o 31, vamos parar no 22. Vamos ficar só no relato do que a gente costumeiramente chama de jovem rico. A gente pode aprender algumas coisas com essa passagem. Antes da gente concluir, como o Evangelho de Marcos conclui, dizendo que ele ficou contrariado e se retirou triste, vamos voltar para o primeiro versículo que a gente leu ali no 17. O que a gente aprende com esse rapaz? Um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, a postura dele diante da inquietação que ele observou, esse rapaz provavelmente tinha tudo bem na vida dele, mas quando ele olhou para dentro, falta alguma coisa, falta a vida eterna, falta sentido nisso tudo que eu estou vivendo. E aí ele foi correndo na direção de Jesus. Ele entendeu que era algo que ele não podia deixar para amanhã, porque ele foi correndo. E segundo, ele se prostrou diante de Jesus. E ele não se prostrou diante de qualquer pessoa. Ele não se prostrou diante dos mestres da lei. Ele não se prostrou diante das filosofias. Não, ele se prostrou diante do mestre, o autor da vida. Ele procurou o único que podia responder ao anseio do seu coração. E essa é a primeira lição que a gente aprende com esse rapaz. Nós precisamos parar o que estamos fazendo, parar de nos encher de todo esse conteúdo que temos ao nosso redor,
eles são válidos, eles são aplicáveis, eles têm o seu valor, mas precisamos dar prioridade, um lugar de supremacia ao autor da vida em nós. Precisamos buscá-lo correndo e nos prostrar diante dele e perguntar: Senhor, o que é que está faltando em mim? Qual é o sentido disso tudo? Procurar o único que pode responder. E sabe, a segunda coisa que eu aprendo com ele é quando ele começa falando o quê? Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é muito interessante. Ele começa a citar a lei, ele começa a citar os mandamentos de Deus. E aí o jovem expõe a realidade dele, a realidade externa. Senhor, isso aí eu já faço. Ele poderia chegar falando assim: Jesus, eu já sou crente, viu, há 10 anos, 15, 20 anos, viu, sou crente, eu já estou guardando, eu já tenho um monte de coisa, Jesus, só para você saber, eu não sou qualquer um, eu não sou um miserável qualquer, eu sou da Igreja Batista Alameda, eu sou diferenciado, eu já canto no louvor, eu já estou na escala, eu vou na EBD, Senhor. Pleno 2020 eu vou na EBD. Então assim, eu sou diferenciado. Tudo isso aí eu já guardo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só como quem não quer. Não! O cara chegou falando: Senhor, o que eu preciso? O que é que está faltando para eu herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Ele já se colocou numa posição de submissão, de obediência. Ele tinha uma realidade boa, externa, mas quando ele olhou para dentro, ele falou: Senhor, é isso que está faltando, eu preciso de uma resposta. E sabe, muitas vezes a gente acha que fazer tudo isso vai dar sentido para as nossas vidas, e pode ser que dê. Mas sabe qual foi o erro desse rapaz? Foi parar tudo nele. Ele era abençoado, ele tinha instrução, ele guardava os mandamentos, ele tinha riquezas, posses. Sabe qual foi o problema? É que essa água que vinha de Deus, da origem, parou nele. Ele não deu sequência. Ele não atingiu o próximo. E quando Jesus fala: cara, só falta uma coisa para você. Sabe, tudo isso que é bênção, que você está represando, libera. Abre as comportas para dar sequência. Aí ele fica triste. Para você ver como pode até ser que a origem daquilo que nós fazemos seja algo bom, mas se não continuar com um sentido para o qual Deus preparou para nós, ou seja, se nós não aprendemos a transcender os limites do nosso eu, do nosso ego, vai começar a apodrecer e vai continuar faltando, a sensação de vazio vai continuar. A intenção era represar para ficar cheio, para gerar uma inundação, mas ele chegou diante de Jesus com uma falta. E meu irmão, a gente precisa aprender com isso, que enquanto buscarmos ao Senhor para sermos abençoados em nós mesmos, continuaremos sentindo falta, sentindo um vazio, mas a partir do momento que chegarmos diante do Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz o teu reino se manifestar na terra através de mim. Meu irmão, o sentido será dado. Jesus vai falar: vai para lá, e eu te abençoarei, irei contigo, irei à sua frente, e essas boas obras pelas quais eu preparei você para andar, elas vão se realizar, e tudo vai fazer sentido na sua mente. Mas se pararmos, vai continuar faltando. E Jesus faz isso para ele. Jesus fala: cara, calma, é só uma coisa te falta. Dá sequência. Jesus aponta uma missão, ele aponta o próximo. E aí o desfecho não é o melhor. A gente não sabe o desfecho da vida dele, a gente sabe o desfecho desse momento. E eu não vou entrar aqui nas possibilidades. A gente pode ir pelo óbvio, que ele simplesmente se afastou, mas aqui na real não importa, porque o ensinamento está posto. O Espírito Santo nos ensina através do evangelista Marcos, que quando Jesus aponta uma missão, a gente precisa ir. Deixar o nosso conforto, deixar a nossa ambição, porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la.
Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, Jesus, vai encontrá-la. Não tenha medo de abençoar. Mas eu não sou um jovem rico. Eu também não sou. Eu acho que ninguém aqui é, ninguém da banda é, e muitos de nós não somos mesmo. Mas Deus tem riquezas espirituais para você. E Ele quer que você aprenda a compartilhar, a ministrar, a servir isso ao próximo, dando então sentido a tudo aquilo que você tem vivido aqui na casa de Deus. Vir ao culto, meu irmão, eu profetizo que em nome de Jesus, nunca mais vai ser suficiente para você. Você vai ter tanta sede de vir ao culto, mas não porque é uma rotina, não porque é um ato religioso. Você vai vir porque você quer mais para abençoar as outras pessoas que estão na sua rotina e ao seu redor. Eu profetizo que o Senhor vai colocar uma sede no seu coração tão grande, que você vai chegar em casa depois de um culto, não satisfeito, você vai buscar mais na palavra, mais na presença, mais em oração, até transbordar. E toda a sua casa começar a ser cheia da presença de Deus, cheia da palavra do Senhor, cheia de propósitos, cheia de vida, e vida em abundância. E aí, segunda-feira, não vai mais bater a deprê, quando você ouvir a musiquinha do Fantástico no domingo à noite, e nem quando o teu despertador tocar às 6:30 da manhã, antes do sol nascer. Você vai acordar com fogo nos olhos, porque está cheio de lenha aí dentro, queimando em fazer a vontade de Deus, e anunciar, e estabelecer na terra como é no céu, o reino dele. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. E você que está ouvindo essa palavra, você agarre isso com o seu coração. Porque você vai sentir a garrafa vazia, e a cada manhã você vai precisar preenchê-la na presença de Deus. Em nome de Jesus. E a segunda coisa Então a primeira, Jesus aponta uma missão. Vemos isso quando o jovem rico chega diante de Jesus. Segundo, Jesus preenche esse vazio com amor. Nessa passagem do jovem rico, nós já vemos Jesus olhando para ele com amor. Mas eu quero dar uma outra passagem para você. Vamos lá para João, Evangelho de João, vira umas páginas aí, corre para o quarto Evangelho, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim, abra sua Bíblia aí e acompanhe. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que ele está pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem um balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse, vá, chame o seu marido e volta aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão a dizer que eu não tenho marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é o seu. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher,
acredite no que eu digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês o adorarão, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem sim dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A primeira coisa que eu queria fazer a diferença é que na nossa ilustração de que você tem que ter sede, buscar, é aquela sede de justiça, é a sede de se renovar na presença de Deus. Aqui a água da vida é para a salvação. Então, uma vez salvo, Jesus está falando, você não vai mais precisar ficar buscando outras salvações, porque eu te salvei, essa água não precisa ser bebida de novo, a água da salvação. Mas a sede que eu estou falando é a sede do adorador. E o que Jesus faz com essa mulher? Olha a análise do amor de Jesus em toda essa passagem, para você entender. Quando a mulher chega e eles começam a conversar, a primeira coisa que ela percebe é que ele rompeu com as barreiras étnicas e culturais daquele povo samaritano. Você já ouviu, você sabe bem, há todas as complicações. É pior do que um corintiano falar com um palmeirense, é pior do que um brasileiro falar com um argentino. Para o judeu, um samaritano era a lenha do fogo do inferno. Era o que Deus usava para alimentar o fogo que ia torturar os demônios. Então, o judeu tinha um preconceito, eles tinham mais do que um preconceito, eles tinham um ódio étnico com os samaritanos. E eu não vou entrar no contexto do porquê, depois você pesquisa. Mas Jesus, sendo judeu, rompeu com essa barreira, mostrando àquela mulher amor. Ela fica espantada. Como você, sendo judeu, fala comigo? E pior, além de samaritana, era uma mulher, no meio-dia, vindo buscar água. Uma mulher que buscava se desviar ali dos olhares, porque meio-dia é o horário que ninguém ia buscar água. Era o horário vazio, tinha muito sol. Então, Jesus conversa com ela no lugar e na hora certa. E a primeira atitude de amor é romper com os preconceitos daquele povo judeu para com o povo samaritano, gerando cura. Meu irmão, nós somos o povo de Deus. Aqui nessa figura que nós vamos adotar, nós somos os judeus, de nós vem a salvação, a saber, não porque nós salvamos, mas Jesus está em nós, então nós temos a salvação. E nós precisamos levar essa salvação para o povo que não conhece a Deus. Essa atitude de amar quem não é amável, essa atitude de romper com as nossas barreiras, com as nossas paredes, com as nossas fortalezas e muralhas, é uma atitude que restaura, abre portas para o arrependimento. Sabe por quê? Porque a segunda atitude de Jesus é apontar o pecado. Ele sabia que ela não tinha marido. E ele começou a mostrar o pecado dela não como um acusador. Tá vendo? Você aí teve 5 agora que você está nem é teu. Não. Jesus, ele abre a porta para o arrependimento. E ele faz isso com as nossas vidas. Ele nos ama, rompendo as barreiras que o pecado e a morte tinham criado entre nós e o nosso Criador. Ele paga o preço. Nós agora estamos salvos nele. E agora, ele nos preenche com esse amor, revelando que o nosso pecado precisa ser deixado na cruz. Nós precisamos nos arrepender. E aí, abrindo a porta para esse arrependimento, ele nos perdoa, transcendendo essa realidade de morte que nós temos. Falando assim, olha, vocês eram merecedores do inferno e da morte eterna, mas eu, Jesus, eu vou morrer no seu lugar, para que você não precise. E no ato da cruz, Jesus preenche a nossa vida com esse amor. Porque antes, o que não fazia sentido algum, o que era para a morte, para a eternidade de sofrimento, agora
há uma esperança de salvação. E as coisas começam a ganhar sentido, porque fomos salvos, perdoados, redimidos em Jesus, como essa mulher. E aí ele faz o quê? Ele restaura a identidade dela. Ele fala, olha, agora ele não chama mais o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele fala para aquela mulher, o Pai, ele apresenta uma identidade nova para ela. Se Deus é o Pai, logo, ela é a filha, nós somos os filhos de Deus. E ele fala, antes tinha todo esse esquema aí, era em Jerusalém, era no monte, mas agora é chegada uma nova hora, e olha, já chegou, em que nós ganhamos a identidade de adoradores, em espírito e em verdade. E note, em espírito, porque nos conectamos pessoalmente com Deus, e em verdade, porque nos conectamos com a pessoa próxima a nós, com o próximo. Você está vendo como tudo faz sentido? Como tudo parte da origem que é Deus, o autor da vida, passa por nós e atinge um propósito que necessariamente precisa transcender o nosso eu. Em espírito e em verdade, na nossa adoração pessoal, individual, aquela busca diária, aquela busca do secreto, mas também em verdade, aquilo que testifica que somos os seus filhos, aquilo que é prova cabal de que o nosso Senhor está vivo e Ele continua reinando e que nada saiu do controle. É quando nós assumimos essa identidade em verdade e aquilo que recebemos de Deus, ofertamos ao próximo também. Em espírito e em verdade. Então, Jesus nos preenche com esse amor, revelando essa identidade. Primeiro ele aponta uma missão, depois ele nos preenche. Terceiro, Jesus revela o sentido com o sofrimento. Como eu falei na figura do tribulador. Sabe, uma coisa que Jesus nos garantiu, mas você não encontrou na sua caixinha de promessas, é que no mundo tereis aflições. 3 sofrimentos. É uma coisa que Jesus está deixando claro. Ele não está dando a entender que pode ser que aconteça. Ele está falando. Ele olha no olho dos discípulos e fala, ó, no mundo vocês vão sofrer. E aí há uma segunda frase que conecta tudo, que faz todo esse sofrimento ter um sentido. Mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Há algo reservado em Jesus, que vai dar todo o sentido daquilo que passamos hoje. Sabe, a perda que você sofreu, eu não sei te dizer qual é o sentido disso, mas eu sei te dizer que há um sentido nisso. E que um dia, na eternidade, você vai poder contemplar. A esperança se renova quando nós entendemos que um dia, quando olharmos o livro da vida, tudo isso vai fazer sentido. Porque Jesus está falando, não desanimem, continuem. É assim, mas é assim por uma vida. Eu tenho uma eternidade para você, onde eu vou enxugar dos olhos toda lágrima, uma realidade onde não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento. Mas existem coisas que precisamos viver aqui, para que elas sejam um eco na eternidade. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falou. Então, quando a gente é pego de surpresa, por todas essas circunstâncias que se apresentam para nós, do jeito que elas estão agora, quando a gente é pego de surpresa, me gera uma inquietação, sabe? Eu conversando com a Camila essa semana, eu falei, amor, eu estou inquieto. Porque a impressão que eu tive é que muita gente foi pega de surpresa, como se Jesus já não nos tivesse avisado. Esse é um tempo da gente retornar para a plenitude da palavra de Deus. Um tempo de crer que ela é verdade e ela é inerrante e infalível do começo ao fim. Não só aquilo que a gente seleciona e se agrada. Não só dos versículos que a gente grifou na Bíblia. Mas sabe aquele que você nem deu muita bola? Ele também vai se cumprir.
E Jesus ele vai revelando um sentido com esse sofrimento. Sabe, o John Piper, um dos maiores teólogos da atualidade, ainda vivo, ele argumenta que o sofrimento é algo necessário na vida do cristão e no ministério dos cristãos. Quando o sofrimento vem, meu querido, uma coisa que eu não quero fazer antes para a gente abrir aqui, um parêntese. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, falando que você tem que buscar o sofrimento. Buscar um sofrimento desnecessário não é heroísmo, é besteira, é masoquismo. Isso não agrada a Deus, tá? Vamos deixar isso bem claro. O que eu estou falando é de um sofrimento que está posto, que não tem o que fazer. Sofrimento que a gente não pode mudar. Esse sofrimento, a gente precisa ter uma atitude de encará-lo. De que se eu não posso mudar esse sofrimento, significa que eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Há algo em mim que não está certo, e alguma coisa tem que mudar, ou melhorar. Ou não necessariamente um pecado, mas talvez Deus esteja simplesmente te tirando da tua zona de conforto. Sabe, o rapaz, o jovem rico, ele não estava em pecado. Jesus não falou nada disso. Mas Jesus apresentou uma tribulação para ele. E aí internamente ele revelou um egoísmo, no mínimo, para não dizer outras coisas. Mas fechando esse parênteses de que não estamos fazendo apologia ao sofrimento, estamos falando do sofrimento que está posto, que é inevitável, que Jesus já nos alertou. Voltando então a essa linha de raciocínio. Quando o sofrimento se apresenta, a dor é a primeira coisa que a gente presta atenção. A gente não fica pensando assim, nossa, será que não, isso vai vir para o bem. Isso aí, uma hora, a gente esquece de Romanos 8:28, que fala que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. A gente deixa isso de lado, porque a dor, ela toma conta de nós. Mas quando a gente passa a analisar o nosso passado, as dores que a gente já enfrentou, o testemunho que foi construído a partir de uma zona de conforto que foi pisoteada pelas circunstâncias, a gente fala, valeu a pena. Sabe a perseguição que a igreja sofreu no primeiro século, com os imperadores romanos? Eu duvido que se você perguntasse para algum deles naquele momento se aquilo era bom, eles iam falar, é bom, é gostoso. Não é. Dói mesmo. Mas quando a gente olha hoje, toda aquela perseguição fez com que o evangelho, que estava sendo retido, represado numa igreja local, ele se dispersasse por todo o mundo conhecido na época. O evangelho que estava lá na igreja de Jerusalém, se reunindo nas casas, escondido da perseguição dos fariseus, Deus levanta um cara improvável, chamado Paulo. Ele não levanta, ele derruba um cara chamado Paulo e manda ele para as nações. E a perseguição, quando ela estoura, ela manda várias pessoas, vários homens e mulheres de Deus para todo lugar do mundo. E um propósito eterno se cumpre. A dor da perseguição, quando você chegar no céu e se você tiver essa consciência, pergunta para um deles se valeu a pena ou não. Porque hoje o mundo ouve o evangelho. Hoje existem milhões, se não bilhões de pessoas entrando no céu por causa daquela dor momentânea deles. Para a eternidade. Eu tenho convicção no meu coração, toda certeza nos meus ossos, de que eles olham e falam, eu viveria de novo se fosse preciso. Porque em Jesus a gente encontra o sentido. Na hora faz parte a gente não entender, mas também faz parte a gente confiar. Não entre em desespero, não ceda ao medo e ao desespero. Creia, confie e faça a sua parte. Encare com uma atitude corajosa, com uma atitude de poder, uma atitude de amor e uma atitude de equilíbrio. E eu fiquei meditando como Deus nos preparou nesse início de ano para esse tempo.
Ministramos mês de janeiro, fevereiro, palavra após palavra, falando contra o espírito de medo, preparando a igreja, preparando o povo de Deus. E se você não viu, volte lá no YouTube e assista as outras mensagens. Poder, amor e equilíbrio, são 3 mensagens diferentes, que a gente trabalhou lá no versículo de 2 Timóteo 1,7. Mas sabe, a missão e o amor, elas podem até ser impossibilitadas na prática. Como Paulo foi, em alguns momentos, ele estava lá preso, ele não tinha contato com as pessoas, mas ele continuava cantando e adorando ao Senhor. Ele encontrava um sentido no sofrimento dele, ao ponto que ele fala aos Coríntios, se eu não me engano, a minha vida está para ser derramada como oferta. Paulo tem uma coisa que ninguém pode roubar de nós, nenhuma circunstância, é o sofrimento. E se a gente encontrar um sentido em Jesus para ele, a nossa atitude vai mudar. A gente vai encarar esse sofrimento, a gente vai vencer esse sofrimento. E se não o vencermos no sentido de dar cabo a ele, dar fim a ele, Jesus apontará um sentido de eternidade para ele. A Bíblia, na carta aos Hebreus, diz que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender exatamente o que isso quer dizer. Eu creio, mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Agora, o que eu aprendo disso? Que se até Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento, ele falou: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava suando sangue, tamanha angústia na sua alma, antes de carregar sua cruz até o Calvário. Até Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Ele não precisou gostar disso, mas ele falou: tem um sentido de eternidade, então vale a pena. Encare o seu sofrimento com uma atitude de filho de Deus, mostrando que essas coisas todas, uma hora, a justiça de Deus vai vir. Uma hora, os santos juízos de Deus vão se estabelecer. E a gente vai olhar para frente, para a eternidade, e vai falar: valeu a pena, sabe? Jesus não levou nada daqui da terra para o trono, a não ser uma marca, a dos furos em suas mãos. As marcas que o sofrimento podem produzir em você, a semelhança de Cristo, te darão autoridade para curar e salvar aqueles que ainda estão morrendo. Tudo isso que você está vivendo, quando você se render a Jesus e colocar aos pés dele e perguntar para ele, vai fazer um sentido, que você vai falar: está aqui as minhas marcas. Jesus levou as marcas do seu sofrimento para o trono, um trono de glória. Tenha uma atitude semelhante à de Paulo e à de Cristo diante do sofrimento. E você vai ver o potencial de vida que vai se manifestar em você para curar. As tuas cicatrizes serão usadas para curar aqueles que ainda estão sofrendo com as feridas abertas. Tudo um dia vai fazer sentido, se você se colocar nas mãos do autor da vida, daquele que não perdeu o controle. Para concluir, como eu falei, a sede revela a garrafa vazia, ou o sofrimento revela o sofrimento. Mas há uma diferença muito grande de sofrer e sofrer com Jesus. Sofrer somente e sofrer ao lado de Jesus. E para descontrair um pouco, eu queria fazer uma comparação bem chula assim com você. Sabe aquela eterna discussão sobre o que dói mais? Se é um chute nos testículos
ou as dores de parto? Eterna discussão, porque ninguém vai viver as duas experiências. Aí eles respondem assim: com certeza um chute dói mais, porque eu nunca vi alguém que levou um chute querer levar outro, mas eu já vi muitas mulheres que tiveram as dores de parto, que prontamente se dispuseram a engravidar novamente. Eu sei que é uma comparação besta, mas é só para você entender que não tem sentido nenhum. Essa primeira dor é uma dor afligida, que não gera nada senão o sofrimento mesmo. Mas as dores de parto, elas produzem vida. E sofrer com Jesus é sofrer dores de parto. Dores que podem até ser terríveis, para uns mais, para outros menos, mas que no final, quando você vê aquele nascimento, aquele filho, você que é pai, você que é mãe, você está me entendendo. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Porque vida se manifestou em meio à dor. Uma dor inevitável, mas nasceu. Essa é a diferença de sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus. As nossas cicatrizes da vida serão símbolo de glória na eternidade. Uma esperança se renova. O dia após a dor não se mostrará, ou melhor, o dia após a dor se mostrará tão sublime que nos encontramos dispostos a repetir a dose quando necessário. Jesus, doeu, mas eu sofro de novo por você. Porque vale a pena sofrer com Jesus. O sofrimento, ele revela que a garrafa está vazia e ela precisa ser preenchida. Mas se a garrafa está cheia, o sofrimento também revela força, revela propósito, revela sentido, revela até mesmo um caráter sobrenatural dos filhos de Deus. Sabe aquele filho de Deus que sofre com um sorriso no rosto, dando glórias, agradecendo ao Senhor pela bondade, cantando que Deus é bom? O sofrimento tem o poder de revelar esse caráter. Nele encontramos a resposta, mas muito mais do que a resposta, encontramos o respondedor, e esse é o principal. Porque não vamos aqui chegar a essa, como eu falei, essa resposta genérica. Ele criou um enigma que só pode ser respondido nele. E não para uma pessoa que vai sair contando para todo mundo, de forma que ele se tornasse obsoleto ou dispensável ou uma alternativa apenas. Deus nos criou com essa sede, com esse vazio a ser preenchido, para que buscássemos o autor da vida e só nos contentássemos quando encontrássemos com Ele, pessoalmente, individualmente, no secreto do quarto. Qual o sentido da vida? Então eu não sei, mas eu sei apontar para você aonde você vai encontrar. Vai para Jesus. Vai para Jesus com todas as suas forças. Vai correndo e se ajoelhe diante dele. Enquanto esse vazio não for preenchido em nós, a nossa busca glorificará ao Senhor. O sentido que encontramos nos sofrimentos revela que não cabemos no tempo. Se existem respostas que não podem ser dadas aqui, nesse tempo de vida que temos, se existem perguntas que precisam de uma outra dimensão para serem respondidas, é porque nós não fomos feitos para esse mundo. Nós não fomos feitos para o sofrimento. E ele revela uma indignação,
uma inquietação. Ele nos impele a rompermos com a nossa frieza espiritual, com a zona de conforto da nossa alma e a buscarmos o Senhor de todo o coração. Há um céu preparado para mim e para você. Há uma eternidade na qual tudo isso fará sentido, mas você precisa entrar por uma única porta chamada Jesus. E Jesus não é só uma porta figurada, uma porta no sentido de que Ele assume todas as características de uma porta. Por exemplo, uma porta não fala, Jesus fala. Ele fala e Ele quer falar com você. Jesus está com um megafone nesse momento, falando com você. Não é para você ouvir Deus e sair contando de primeira coisa. Primeiro Ele quer falar com você. Ele não está falando com você para você produzir um conteúdo. Ele não está falando para você criar uma teologia. Ele não está falando para você se encher de conhecimento. Não. Ele quer falar com você para tornar os seus ouvidos sensíveis, para te dar uma direção, para te dar uma missão. Mas se tem uma coisa que eu aprendo com esses momentos de isolamento, é o que a gente vê lá em Atos 1 e 2. Jesus fala para os seus discípulos: olha, fiquem aí, não saiam até que vocês sejam revestidos de poder. E eu quero tomar essa palavra profética para a gente encerrar, fazer esse paralelo e profetizar sobre a nossa geração, que não sairemos enquanto não fomos revestidos de poder, preenchidos pelo Espírito Santo. Não sairemos para a correria, para os afazeres, para as agendas. Não, primeiro seremos revestidos de poder, seremos revestidos com o Espírito, e aí sim sairemos ao mundo com uma missão clara, com um amor transbordante e dispostos a tudo o que o Senhor nos mandar. E olha, meu querido, o livro de Apocalipse está aí nas suas mãos para mostrar que a história não está à deriva, não é o acaso, não saiu do controle de Deus. Ele continua no trono, Ele continua governando os acontecimentos, Ele continua escrevendo a história das nossas vidas, e Ele ainda não pôs um ponto final. Existem propósitos que hão de se cumprir, pois Ele é o leão da tribo de Judá, que foi achado digno de abrir os mistérios do livro da vida. Isso tudo que parece tão absurdo, que parece tão sem sentido, que parece tão confuso, que parece tão desesperador, quando Ele rugir, todo desespero vai silenciar, e Ele vai anunciar os mistérios da vida. Por isso que o Espírito Santo, como o rugido de um leão, faça os seus ossos tremerem em temor do Senhor, mas não de medo das circunstâncias. Pai, estamos aguardando o Teu sinal. Estamos aguardando sermos revestidos de poder para o cumprimento de um propósito eterno, o qual não negociaremos, o qual pagaremos o preço de derramarmos as nossas vidas em nome de Jesus, se necessário. Mas cumpriremos tudo que o Senhor escolheu para nós, tudo que o Senhor escreveu para nós, toda a boa obra que o Senhor preparou para nós. Romperemos com os limites do eu, com os preconceitos do nosso entendimento, com os preconceitos da nossa alma, com as barreiras étnicas, culturais, com as barreiras identitárias do nosso coração. Rejeitaremos, Senhor, toda repulsa que temos, porque existem pecadores que não Te conhecem, mas da
forma como o Senhor amou-nos, amaremos aqueles que estão perdidos, ao ponto de derramarmos as nossas vidas no altar, para que eles sejam salvos, e todo o sofrimento que um dia foi tão absurdo e desesperador, todo sofrimento fará sentido e terá valido a pena, porque estamos não apenas perguntando para o Senhor, estamos de mãos dadas contigo, com o autor e consumador da nossa fé, que provoca essa sede, que nos aponta o vazio que precisa ser preenchido dentro de nós, em Ti, e somente em Ti, e nada, nem a profundidade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem potestades, nem homem algum poderá nos separar desse amor que há de ser derramado em nós até nos preencher, nos salvar, nos redimir, nos apontar uma missão. Senhor, mas que seja um tempo de sermos revestidos com glória, paixão e fogo, e quando sairmos às ruas, o mundo verá que há um Deus em Israel, há um Deus vivo na igreja, um Deus que não perdeu o controle, um Deus que responde às orações. Eles verão seus filhos queimando, o mundo nos verá queimando, Senhor, no altar, porque não dependemos de estruturas humanas, não dependemos de edifícios de tijolos e cimentos, não, Senhor, nós só dependemos do Teu Espírito, de uma missão apontada por Ti, de uma visão sobrenatural do Teu Espírito Santo, e iremos até o fim. Nada nos parará, nada calará a voz profética da Tua igreja, nada vai silenciar o clamor dos santos, nada será mais atrativo, e nada nos gerará mais temor, a ponto de nos desviarmos desse propósito. Senhor, que diferente do jovem rico, que se entristeceu e saiu contrariado, o Senhor, ao nos apontar uma missão, veja em nós esses corações disponíveis e dispostos. Disponíveis, Senhor, não porque a vida vai parar para sempre, eu sei que não, Pai, mas porque o Senhor merece a prioridade, o Senhor merece o lugar de destaque, de honra nos nossos corações. E quando a correria voltar, quando as agendas voltarem, porque eu sei, um dia elas vão voltar, Senhor, o Senhor permaneça num lugar intocado, não vamos negligenciar mais. Senhor, manda-nos os que têm sede, aqueles que encontram um vazio existencial tão grande, que já estão exaustos de buscar nas coisas, nos homens, naquilo que não vem de Ti. E nós apontaremos para o Senhor, o Seu nome será glorificado em nós. E levantamos, Pai, um altar nessa noite, em nossos lares agora, a Tua bondade, a Tua bondade, a Tua justiça, ao Teu amor, que permanece intacto, mesmo quando não entendemos os propósitos, mesmo quando não entendemos os sentidos. Cremos assim, confiamos entregues de joelhos ao Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, preste bem atenção. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Porque Deus beberá de nós o caldo daquilo que de melhor temos a oferecer. Fiquem em casa por um momento, até que sejam revestidos do alto.
Mas quando saírem, que seja um outro eu, um outro normal, um outro padrão. Entramos no isolamento, como o Pedro dos Evangelhos. Sairemos do isolamento, como o Pedro de Atos. Entramos como aqueles que negavam Jesus por vergonha diante dos homens, como aqueles que escondiam a fé só para não ser inconveniente. Mas sairemos como aqueles que não se acham dignos de ser crucificados como o Senhor foi. A semelhança de Pedro, sairemos cheios do poder do Espírito Santo, com a garrafa vazia não só para bebermos, mas para darmos de beber a todo aquele que tem sede. Entramos vazios, desesperados e anestesiados por toda a nossa rotina. Sairemos conscientes, uma consciência extraordinária que a gente jamais experimentou, de tudo aquilo que Deus espera de nós, de tudo aquilo que foi preparado para nós realizarmos em Cristo Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, Abba, Pai, a graça, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo e o poder do Espírito Santo seja com você, com a sua família, com toda a tua casa e com toda a igreja de Jesus reunida nos lares. Porque Ele resgatou a primeira instituição, que é a família. O avivamento chegou nos lares. E ele virá não a partir dos púlpitos e das igrejas. O avivamento virá a partir das famílias que estão rendidas aos pés de Jesus. Não virá de palavras ministradas a multidões. O avivamento vai vir de uma casa onde o marido, à semelhança de Cristo, santifica a sua esposa. E uma esposa, à semelhança da igreja, honra o marido. Há uma casa onde a profecia de Malaquias se cumpre, que o coração dos pais se converteria ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converteria ao coração dos pais. Deus fez brotar, não uma, não duas, mas centenas de milhões de fontes de avivamento, porque homem nenhum vai poder dizer: eu comecei. Passou o tempo dos grandes nomes humanos, começou o tempo onde a igreja de Jesus revelará e levantará apenas um nome, a saber, o santo e sublime nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos adorar. Se você está em casa, com a sua família, levante-se nesse momento e adore ao Senhor, numa atitude de construir um altar e uma verdadeira adoração ao nosso Senhor.